Vamos aqui pro quadro preto. Quando vai pro quadro preto tem que prestar atenção, tá? Qual que é a regra prioritária ali dos fundos imobiliários no quesito de pagamento de dividendos? 95% do lucro é distribuído, certo? 95% do lucro é distribuído. Logo, se eu lucro aqui, ó, 10 milhões de reais, qual que é obrigatório eu distribuir? O obrigatório vai ser 9,5 milhões, né? 9,5 milhões de reais. E aí, perceba, o que sobrou aqui? 500 mil. Sobrou 500 mil. Esses 500 mil é o chamado caixa do fundo. É os 5% que fica para o fundo. Se o fundo não tem caixa nenhum, ele tá zerado de caixa, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir lá os 95% e vai guardar os 500 mil aqui pro caixa. Perfeito? Até aí tudo bem. Só que perceba, imagina só que ele fez uma dívida que ele tem que pagar 1,2 milhões dessa dívida por mês. Perfeito? Esse rendimento aqui por mês, ele distribui 9,5 milhões, guarda 500 mil no caixa. Aí dessa dívida de 1,2 milhões, imagina que 200 mil é juros e 1 milhão é amortização de principal. Só que agora, lembra de um detalhe? Você já sabe, a regra é que ele só pode quitar principal, que é a amortização mesmo da dívida, com caixa. O que aconteceu aqui? Olha só o que aconteceu aqui. Ele recebe de caixa 500 mil, mas ele tem que amortizar o principal 1 milhão. Tá faltando dinheiro. Faltou dinheiro. O fundo não tem dinheiro. O que ele tem que fazer para poder pagar isso aqui? Ele só consegue pagar se ele fizer uma nova subscrição, que é o que ele falou ali, ou se ele vender um prédio. Vamos supor que ele comprou um prédio, tá? E esse prédio ele comprou por 10 milhões, certo? 10 milhões aqui, ó. Então ele comprou o prédio por 10 milhões. E aí esse prédio valorizou lá e ele agora tá com 12 milhões de patrimônio, tá? O que vai acontecer aqui? Teve 2 milhões de lucro. Lembra que todo lucro, 95% é distribuído. Então, desses 2 milhões aqui, o que vai acontecer? 1,9 aqui vai ser distribuído, 1,9 milhões vai ser distribuído, e 100 mil reais aqui vai ser de caixa. Só que, e os outros 10 milhões? Os outros 10 milhões entram como caixa também. Então, na venda do imóvel, o fundo fica com o patrimônio que o imóvel tem, que já era caixa do fundo, o prédio é do fundo, ou seja, ele é caixa do fundo. Só que o prédio em si, você não consegue pagar, né, a dívida com ele. Então, você tem que vender para pegar dinheiro para conseguir pagar a dívida. Então, neste caso aqui, ele vai entrar esses 100 mil aqui no caixa também e o valor do prédio. Por isso que ele tá falando, a gente só consegue pagar a principal com caixa de fundo.